Maurício, quando se fala, vamos falar de novela, qual foi a tua primeira novela que você começou a assistir e vendo foi pro papel? E fui para o papel. Para fazer a análise, a crítica. Olha, é engraçado você perguntar isso, porque muitas vezes pensam, quando você começou a escrever e tal sobre televisão? Porque no início, eu não era um jornalista de televisão, era um jornalista da área cultural, eu gostava dessa área. E aí eu fui um dia procurar, ver meus recortes de jornal, e eu achei o meu primeiro texto em jornal sobre uma novela, foi assim, na minha primeira semana de jornal. Alguém me falou, escreve aí sobre essa novela, e eu estava acompanhando, que era o Tititi, do... Jacques Leclerc. Exatamente, a primeira versão. Tá. Do Cassiano Gabus Mendes, né? Depois teve um remake mais recentemente, nos anos 2010, que a Maria Adelaide Amaral escreveu, mas é o original do Jacques Leclerc. E eu fiz um texto, aquela arrogância de iniciante, né? Detonando o Cassiano e falando que ele tratava muito mal os jovens na novela, que todos os personagens jovens eram meio idiotas, eu dizia. Eu fui reler, eu falei, nossa, realmente quando você é jovem, você... A ousadia, né? A arrogância mesmo, né? Você falou de Jacques Leclerc, né? Memorável aquela criação das bonecas, né? Que ele copiava da mulher que estava internada. Exato, Que coisa! Você também é noveleiro, né? Eu dou muito! Por quê? Porque eu sonhava... Fui assistindo novela, vendo as novelas. Na verdade, que eu nem sabia o que eu queria ser. É que como eu tinha o circo, eu fazia circo já nessa época, e queria essa coisa de televisão, as novelas eram a maior aproximação da arte que eu tinha, morando onde eu morava, que não podia sonhar, que eu morava num puteiro com a minha mãe, num prostíbulo, e as prostitutas assistiam muito televisão. Você não tem noção o que zona. E assim, era um silêncio onde a cafetina ligava. Então eu via aquela. Então, eu aprendi a ver novela com elas. E eu aprendi a sonhar com novela. As novelas no Brasil já. Enfim, tem desde os anos 50 começa a novela, final dos anos 50, mas a partir dos anos 60, as novelas vão ganhando um formato mais profissionalizado e se tornam, a partir dos anos 70, realmente uma coisa muito importante no entretenimento das pessoas, né? É uma janela para o mundo a novela, né? Frequentemente, né? Do ponto de vista do que elas discutem, dos assuntos que elas tratam, do que elas discutem, dos problemas que elas apontam, além da mera diversão, né? Tipo, né? Novelas às vezes era só para rir, mas muita novela discutia assuntos que as pessoas não tinham trazia informações que as pessoas não tinham acesso, né? E é bem importante eu acho, na formação do brasileiro, já nos anos 80 e até acho que nos anos 90, a novela. Discussão sobre machismo, né, a denúncia do machismo, a questão do feminismo que aparece, muito importante. Do câncer que apareceu. Doenças, a discussão sobre racismo que surge em novelas, né, mostrando coisas que as pessoas não estavam acostumadas a falar, a discutir, né, e além do que você falou, muita diversão, né, o silêncio, né, que tem ali em torno tá todo mundo assistindo a novela, né? Eu me lembro quando eu dei de cara com Tarcísio Meira e Glória Menezes, que eu me lembro que o Tarcísio perguntou assim, tá tudo bem? Eu fiquei assim, você ficou em choque. Olhando assim, porque que eu era metido, porque você imagina, eu já fazia rádio, eu era repórter policial e inventei um quadro falando com o artista, olha, só para estar perto do artista. Eu já estava em rádio, em Limeira, e aí queria que todos os artistas que vinham com peça, com alguma peça teatral, eu ia entrevistar, mas para estar perto do artista. Né? Aí o dono do rádio falou, mas você está no meio de sangue, queria um quadro com artistas, para deixar leve, aquela coisa. Fez bem. Um choque quando eu encontrei com o casal, Maurício, foi... Eles, de fato, são magnéticos, né? Essa é a palavra.
Do mesmo jeito, vamos lá, que você está me puxando aqui, o magnetismo de um Paul Goulart, de uma Anissete. Quem mais? Vamos lá. Quer lembrar dos casais que para tua memória? Vamos lá. Não, tipo, recentemente, né, faleceu o Juca de Oliveira, um ator, assim, de uma força, né, cara, de um negócio que você para e, né, é muito impactante, né. Francis Coco, outro galanzão, não tão bom ator, mas muito bom, assim, uma figura que, né, que imprimia bem demais na televisão, né? E, pô, atrizes, sem falar a quantidade de número de atrizes importantes, né, que o Brasil produziu e que encontraram na televisão um espaço de expressão, né, um mercado de trabalho, né, que nem sempre o teatro era suficiente para manter esses atores em boas condições de vida, né? Vários, né, falam sobre isso, né? Até Fernanda Montenegro, você lê a biografia dela, ela é uma atriz de teatro que sempre estava precisando ia para a televisão, porque a televisão que garantia para ela. Ela mesmo falou isso aí. Ela fala, né? Que era o teatro cheio quando ela ia para a tela. E te olhando assim, Maurício, aqui sem roteiro, sem nada aqui, seguindo, lembrei aqui, estou falando até para te alimentar, para que de repente se tiver alguma história, ou da novela, ou da atriz, ou do momento, ou da carreira, você lembrando de Tônia Carreiro, maravilhosa, de Paulo Altran, que eu também tive o prazer de entrevistar nessas loucuras de moleque querendo chegar perto do ídolo, né? O Paulo Altran maravilhoso. Grande ator, maravilhoso. E Tônia Carreiro, mulher linda, né? As fotos dela, quando você vai olhar, existe uma fotobiografia da Tônia Carreiro, né? Um livro desse tamanho, imagem de toda a carreira dela, um negócio, ela é impressionante, né? Do início ao fim da vida, uma mulher linda, além de muito talentosa, né? Muito boa atriz. Vamos lá, voltando agora para aquele jovem, ainda na novela Tititi, que foi a tua primeira quando você sentou, máquina de escrever? Trabalhei em máquina de escrever bastante ainda. Máquina de escrever, tá. No Jornal do Brasil e no Estadão. Quando eu fui para a Folha, que aí já era computador. Tá. Aí quando você começou a pegar gosto, que você falou assim, olha, esse negócio de ver novela e escrever sobre a novela, que você tomou gosto e a coisa ficou séria. Então, demorou, sabia? Eu escrevi ao longo, né, assim, desse meu início de carreira no jornalismo, várias vezes eu escrevi sobre televisão, seja crítica e muita reportagem também, né? Fiz uma entrevista, por exemplo, com o Gugu, eu estava no Estadão, e final de 1988, apareceu, alguém me falou, vai lá entrevistar o Gugu. Ele já estava com um contrato acertado com a Globo, que ele ia trabalhar na Globo, né? A Globo contratou ele, mas ainda estava no SBT. E aí eu fiz uma entrevista, falou de tudo e tal. E eu comecei, e o Silvio, né? Como é a tua relação com o Silvio? Isso nem está no meu livro do Silvio Santos, esse pedaço dessa história que eu estou te contando. A ida do Gugu para a Globo e a intervenção do Silvio está no livro, que é uma coisa famosa, mas... Aí o Gugu falou assim, olha, eu perguntei o Silvio, eu não falo com o Silvio há um ano, o Silvio não fala comigo, às vezes ele manda o cartão e tal, mas realmente eu sinto falta de falar com o Silvio. E aí parece que o Silvio leu isso aí, e ele fala isso, o Gugu, depois, que o Silvio leu essa entrevista e foi procurar ele e falou, Gugu, você não pode ir para a Globo, você tem que ficar aqui. E aí tem toda aquela história que ele vai com o Gugu para o Rio, encontra o Boni, depois o Roberto Marinho e cancela o contrato. Enfim, um desses acidentes, você está ali na hora fazendo uma matéria, você não tem meio noção do que tem em volta ali, né? E de alguma maneira essa matéria ajudou o Silvio a tomar a decisão de segurar o Gugu, não deixar ele embora. Ele estava com problema de cordas vocais, o Silvio, na época e tal, que precisava de um sucessor. Enfim... Mas eu fugi, você me perguntou sobre quando que eu entendi que eu ia escrever sobre televisão, e a novela ia fazer parte... Então, eu só em 2008, já era jornalista há muito tempo, já tinha feito muita coisa. Só assim, que eu me foquei em televisão, comecei só em 2008. Eu estava trabalhando no portal IG,
eu tinha um blog lá, eu escrevia sobre tudo nesse blog, tudo. Eu ia ao cinema, via um filme, escrevia, via uma peça, via não sei o quê. Quando eu escrevia sobre televisão nesse blog, a audiência disparava. Pessoas que escreviam, comentavam, criticavam. Eu comecei a achar isso curioso. E é o início das redes sociais, o início do Twitter também, que as pessoas começam a falar muito pelo Twitter. E ali foi em algum momento, ali em 2009, que eu decidi, eu vou fazer só isso agora. Eu vou escrever só sobre televisão. Foi só nesse momento que eu falei, só vou fazer isso. Até esse momento eu escrevi várias vezes sobre televisão em diferentes lugares que eu estava, mas nunca exclusivamente sobre televisão. Nesse momento que eu decidi que eu ia escrever só sobre televisão. E aí em 2010 eu fui para o UOL com esse objetivo. E aí fiquei 13 anos, e aí é que realmente teve um impacto enorme na minha carreira, porque o UOL deu muito espaço, me incentivou, me deu uma liberdade total, né, para trabalhar. E aí o trabalho, eu acho que foi melhorando, enfim, tendo mais repercussão, e as pessoas começaram a ler, a prestar atenção, a discutir, a questionar, muitas vezes reclamar, enfim. Foi só nesse momento mesmo tem mais ou menos já uns 15, 16 anos que eu estou fazendo só isso. Olha, você vai mexendo agora também nas minhas gavetas de memória. Você está falando do UOL, né? O UOL teve um momento que se tornou de uma referência, de uma importância gigantesca para quem era de televisão, corria e ia no UOL. Sobre televisão, UOL. Novela, UOL, crítico. Era um terror, era assustador de saber o que ia sair no UOL. Foi um período de bastante investimento nessa área, né? Tinha muita gente boa escrevendo. E foi muito interessante, foi muito rico, assim, eu acho, esse momento mesmo. Quando você começou, vamos lá, 2008, 2009, o que mudou no olhar do noveleiro, do crítico, para assistir uma novela? Porque hoje está essa coisa perdida, hoje é o achismo, do que o cara pegou, o cara vai, mas não, gente, nós estamos falando de uma época em que o cara sentava para analisar. Era uma análise. Eu acho que a coisa que mais mudou para mim, quando eu comecei a escrever mais seriamente sobre novela, embora eu tenha escrito várias vezes, vários momentos, mas quando realmente se tornou um foco do meu trabalho, foi entender a importância da novela para o brasileiro, para a pessoa que assiste televisão, sabe? Eu coloquei a novela num outro lugar, sabe, para mim, assim, eu acho que eu sempre assisti novela, eu lembro de assistir novela desde 1970. Então vamos lá, a sua novela de moleque qual foi, de adolescente? Eu lembro de Irmãos Coragem. Também. Que é tipo, acho que é 70 ou 71, assim, bem início, Escalada, Casarão, do Lauro César Muniz, enfim, eu comecei a ver novela ali. Né? Então tem bastante estrada, mas quando eu comecei a escrever sobre novela, né, e olhar para trás e tentar lembrar o que eu tinha visto e ler sobre o que havia sido escrito sobre esse longo tempo de novelas, eu passei a ter um respeito muito grande, sabe, Geraldo? Que eu acho que eu não tinha. Não é que eu desprezasse, mas eu coloquei a novela num lugar acima do que eu tinha antes, sabe? Abandonei alguns preconceitos e passei a dar mais importância realmente a isso, porque é uma produção muito, muito relevante que a gente tem, né, nessa área. E a gente, eu digo, a indústria audiovisual brasileira foi muito profissional em apostar nesse filão e desenvolver uma novela brasileira, né, um jeito brasileiro de fazer novela. Daqui a pouco eu vou falar, Jaime, meu amigo, meu irmão, que eu amo. Estou te esperando aqui no meu humilde sofá, Jaime Monjardim, para falar a respeito da grande transição quando se fala, que a gente vai chegar, né, de falar da importância que teve a novela Pantanal, né? Mas quando se fala de novela, Maurício, qual que foi a novela mais para televisão brasileira, para televisão aberta?
qual que foi, na sua opinião, a novela? Eu tenho a minha novela marca, mas como telespectador. Mas para você, como crítico, qual foi? E você que está nos vendo agora aqui, por favor, escreva aqui embaixo, você que está vendo agora aqui, Maurício Sticer comigo aqui, escreva aqui embaixo qual que foi a novela que marcou a tua vida. Mas para você, qual que foi a novela marco importante que a televisão brasileira, sabe aquele, o marcador que fala, foi a partir daqui? Eu acho que Vale Tudo, Geraldo, porque eu acho que Vale Tudo, né, em 1988, é uma novela que tem uma comunicação com o público excepcional, capta o espírito de um tempo, né, de uma maneira muito feliz, que eu acho que, no fundo, a ambição de toda novela é ser entendida no seu tempo. Nem sempre dá certo, nem sempre funciona, nem sempre as pessoas se identificam com o tema de uma novela. Assistem, se divertem, mas Vale Tudo é um desses casos, não é o único, mas é um desses casos em que a novela capta o que as pessoas estavam sentindo, No né, momento. naquele momento. Do país. Exatamente, né? Então é uma insatisfação com inflação, com corrupção, né? Com, né, o início de um novo governo, né? O fim da ditadura. Alguns anos depois começa um governo que não atende às expectativas né, de mudança que a população tinha. A coisa está travada, não está funcionando, denúncia de corrupção no Congresso, denúncia de corrupção em tudo quanto é lado. E aí vem aquela novela discutindo esses assuntos com 3 vilãs, né, muito marcantes, né, muito fortes, 3 vilãos, né, porque um é homem, né, que é Odete Roitman, Maria de Fátima e o Marco Aurélio, e discutindo vários assuntos importantes. Uma música poderosa, Poderosíssima. né, que é o Brasil do Cazuza, cantada pela Gal. E, enfim, eu acho que essa é a novela mais importante já feita. Mas é muito subjetivo isso, já tem várias listas, várias discussões sobre isso. E, do Gilberto Braga, com certeza, é a novela mais importante, mas, enfim, isso aí é assunto para meses de discussão. Você pode fazer... Para mim, se você perguntar a novela aqui, mas aí... Qual que é a sua? Não, mas você vai me perguntar, aí já a questão do garoto sonhador, mas assim... Qual que é? A Roque Santeiro. Então, Roque Santeiro é outra novela também magnífica, está nessa lista também das maiores já feitas, né? Uma novela espetacular, também com personagens incríveis, bons assuntos, né? Uma trama ótima e isso também, um trio de personagens magnético, né? Que você fica, né? Você para ver, né? Não consegue ver outra coisa antes, senão aquilo. É uma novela também top. Pulando depois aí de muito tempo depois, o que conseguiu marcar isso? Parando no Brasil, criando ódio, né? Que é bom quando o telespectador tem ódio, passa a ter ódio. O pessoal não tem ódio do personagem, não xinga. Hoje está tudo muito, não sabe? Enfim, mas a Avenida Brasil foi também, né? Assim, eu gostei bastante de Avenida Brasil. Reconheço a importância da novela nesse sentido que você falou, quer dizer, ela resgata uma paixão por ver novela que talvez não estava não estava tão aflorada naquele momento, né, 2012, se não me engano. Mas eu tenho algumas críticas assim, em relação à novela. Assim, não é uma novela que eu tenha me apaixonado. Eu acho ela muito boa, né? Ri muito com a novela. Tem essa vilã espetacular, né? Que é a Carminha, que é muito engraçada também no fundo. É má, mas ela tem uma graça. Tem aquele jogador de futebol, né? Ex-jogador que fica lendo Kafka na cama, né? Que é o Tufão. Enfim, grandes personagens, né? E a Nina, evidentemente, e tal. Mas eu achava a novela um pouco... Ela idealizou demais, eu acho, aquela vida no subúrbio, sabe?